Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula entendendo como é que funciona o desenvolvimento com React, tá? Nas aulas anteriores a gente já conseguiu entender um pouco aí, né, de como é que é feito a construção de um arquivo, de como que era a sintaxe do React puro sem o uso do JSX. Aprendemos o que é o JSX, né, que é aquela sintaxe muito similar ao HTML que vai nos ajudar no desenvolvimento, tá? Criamos o nosso primeiro projetinho, colocamos ele para rodar para a gente visualizar. E aí, na aula hoje, eu quero falar com vocês de três conceitos, na verdade, três elementos aí, né, que nós utilizamos com muita frequência, que são extremamente importantes dentro do desenvolvimento com React, beleza? Que são aí os itens de props. Então a gente vai entender como é que funcionam as props, states e também o virtual DOM, beleza? Então vamos acompanhar aqui para que vocês possam entender. Se você tiver a possibilidade de ir acompanhando e codando junto, melhor ainda, porque facilita, né? Na questão de repente se surgir algum erro ali, você consegue comparar e tentar entender qual foi o erro que aconteceu para poder corrigir. Então, se você tivesse a possibilidade de ir codando junto, seria interessante, tá? Então, eu vou sair aqui do modo apresentação, beleza? Vou abrir aqui o meu terminal Commander, que eu vou estar utilizando ele, tá? Mas você poderia utilizar qualquer outro terminal aí. Se você tiver com Linux, pode ser o terminal do Linux. Se tiver com Windows, pode ser o próprio prompt de comandos, tá? O terminal aqui vai ser indiferente, o qual você vai utilizar. E eu só vou fazer o seguinte, turma. Eu só vou criar aqui uma pasta para eu manter os meus projetos organizados, tá? Eu vou criar ela aqui nesse local aqui mesmo. Vou chamar ela de projetos React, ok? Só para que eu mantenha os meus projetos organizados aqui dentro, para não sair salvando um em documentos, outro na área de trabalho, outro em outro local e assim por diante, tá? Então eu vou, para facilitar, né? Eu preciso acessar o caminho da onde eu criei essa pasta para mandar o meu projeto ser executado lá dentro. Então eu vou clicar aqui em cima, ó, acessei a pasta, beleza? Eu clico aqui em cima nessa barra de endereços aqui no topo, copio essa barra de endereços, beleza? Então dei aqui um Ctrl C, vou deixar esse daqui minimizado um pouquinho. E aqui no meu terminal, eu posso dar aqui o comando, né, cd e colar o meu endereço, dar um Enter, que aí ele já vai me direcionar para aquele determinado endereço. Beleza? Então percebam que aqui, ó, eu estava no diretório cmder, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Ele aqui só um pouquinho o terminal. Então, ó, percebam que eu estava no diretório C, né, na pasta cmder. E aí, com o comando cd, colocando aqui o endereço que eu gostaria de ser enviado, ele já me levou automaticamente para lá. Então tá aqui, ó, já fui acessar aquela pasta que eu criei para poder realizar os meus projetos, tá bom? Bom, feito isso, né, acessei a pasta que eu desejo, a gente já sabe que precisamos dar o comandinho para criar o nosso projeto, e isso leva um certo tempo, né? Leva mais tempo ou menos tempo dependendo da internet. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando para o meu projeto começar a ser baixado e configurado. Enquanto isso eu volto lá na apresentação e vou falando com vocês sobre a questão mais teórica para quando o projeto estiver criado a gente poder entrar na prática, beleza? Então eu vou dar aqui o meu comando create react app, certo? E como o tópico que eu vou falar com vocês inicialmente vai ser sobre props, então eu vou chamar o meu projeto de props, ok? Porque aí depois eu crio um projeto com state, e aí a gente fala de state e assim por diante. Então vou dar aqui um enter com esse comando, né? Create React App Props, separado aqui, né? Create React App com
os hífens para ir separando cada uma das palavras. E aí dei um Enter aqui, ele vai começar a baixar, né, todas as dependências que são necessárias, configurar o meu projeto React. Isso daqui vai levar um certo tempo, então eu vou deixar ele operando aqui, beleza? Enquanto ele vai operando aqui, vamos voltar na nossa apresentação, que aí já dá pra gente ir conversando um pouquinho sobre. Vou colocar ela em modo cheio aqui de novo, em tela cheia, tá? Que aí dá para melhorar a visualização. Então beleza, turma. Na aula anterior, nós já vimos essa comparação aqui de entender aí o como que seria feito um código somente com o React, né? Então, para criar um código somente com React, a gente tinha que declarar uma constante, dar esse comando react.createElement, onde a gente passaria 3 propriedades, né? Aqui eu quebrei em linhas só para poder melhorar a visualização, tá? Mas a primeira propriedade seria aqui qual o elemento que nós desejamos criar. Nesse caso aqui eu coloquei um H1, ok? O segundo parâmetro que nós passaríamos seriam os atributos desse elemento H1. Então aqui na onde está null, né, foi definido como null, porque não seria criado nenhum atributo, mas se de repente eu quisesse colocar ID, quisesse colocar classe, ou colocar, se fosse um atributo de input, eu poderia colocar lá os meus itens de type, text, min, max e assim por diante. E por fim, né, como é um elemento de H1, se fosse um P, por exemplo, também seria, ou um span seria da mesma forma, né? A terceira propriedade é a propriedade que a gente necessita colocar o que vai estar descrito lá dentro dele, né? Já aqui do outro lado é a comparação quando a gente utiliza o JSX, que é a mistura de JavaScript com XML, aonde ele consegue, né, criar nessa sintaxe aqui a mesma coisa que a gente criou desse lado esquerdo aqui, beleza, turma? E aí a gente consegue ver que trabalhar com JSX é muito mais vantagem do que trabalhar somente com o React puro, tá? Vimos lá então o que seria o JSX, né? Entender como é que ele funciona, como é que acontece aí a conversão do código que a gente escreve, porque o navegador não consegue interpretar aquilo, mas como é que a gente consegue converter aquele código para que o navegador possa interpretar, né? Todas as questões aqui do JSX, tá? A gente já viu isso na última aula. E hoje a gente vai estar falando sobre as props um pouco mais aprofundado, né? Eu já havia comentado com vocês o que é assim por cima, né, do que são as props, mas hoje agora a gente vai entender melhor o como é que elas funcionam, beleza? Então, props, como o próprio nome aí já sugere, né, são propriedades que nós podemos criar para cada um dos nossos componentes React, tá? E esses componentes, eles podem se tornar personalizáveis de acordo com as propriedades que nós enviamos a cada um deles. Por exemplo, nessa ilustração, nós temos um componente que é chamado aqui de link. Esse daqui é um único componente que foi desenvolvido, ok? E aí, esse componente link, ele vai estar sendo utilizado lá dentro do header, dentro do article e dentro do footer. Com isso, eu tenho a possibilidade de dizer que o link do header vai me levar para uma determinada página, o link do article me leva para uma outra determinada página e o link do footer a mesma coisa, né? Não necessariamente porque o componente aqui é o mesmo, é um único componente chamado link, que todos os links, né, todos os componentes precisam realizar o mesmo comportamento, tá? E isso acontece graças às props. A props, ela tá com essa ilustraçãozinha aqui, ó, demonstrando que ela é passada do seu componente pai sendo enviada para os seus componentes filhos, beleza? Então, basicamente, a gente teria um componente chamado link. Esse componente chamado link, ele teria lá, né, o seu item genérico, e aí o componente pai, aquele componente que chamar o link, ele vai passar as propriedades que ele necessita para esse elemento genérico, né, para esse componente genérico aqui, dizendo para onde que ele vai ser encaminhado, ou se fosse
se ele tivesse ali foto ou texto, né? Qual foto ele vai conter, qual texto ele vai conter, e assim sucessivamente, beleza, turma? Então, basicamente é isso que são as props. São trechos que a gente vai deixar genérico dentro do nosso código, tá? E cada um desses trechos genéricos, eles podem ser ali, né, personalizáveis de acordo com qual a necessidade do componente pai que for chamar aquele componente filho, tá? A comunicação, né, de passagem de dados, ela acontece do componente pai para o componente filho, que é da maneira que eu expliquei para vocês aqui agora. Beleza? Então isso daqui é só uma ilustração para a gente entender essa transmissão de informações. E aqui nós temos um exemplo prático de o que seria, né, como a gente codificaria essa props, tá? Então, percebam que a gente vai entender melhor o código React agora, né? Começar a compreender aí o como que a gente cria os nossos componentes, mas percebam que aqui, ó, eu recebo como parâmetro do meu componente essa palavrinha chamada props, ok? Essa palavrinha aqui, ela vai receber todos os elementos que o pai envia para o seu filho, e aqui no componente filho a gente consegue simplesmente fazer o uso daquelas características, tá? Nesse exemplo aqui, ó, nós criamos um componente que foi chamado de welcome, né? Porque ele vai exibir uma mensagem de boas-vindas ao usuário, certo? Esse componente aqui, ele é genérico, por quê? Porque ele não sabe se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher e nem o nome dessa pessoa. Então nós criamos aqui, ó, o gênero, né, que seria o sexo, como um elemento genérico, tá? Tanto aqui também como o nome foi criado como um elemento genérico, e aí quem vai definir se ele vai mandar uma mensagem de boas-vindas para um homem ou para uma mulher são as propriedades que o pai, né, que o elemento pai que chama esse componente welcome, ele vai especificar lá na chamada dele. Beleza, galera? Então, deixa eu ver aqui. E aqui seria o componente pai, beleza? Então aqui, ó, nesse componente pai, é a situação que eu disse para vocês, né? Que aqui o meu componente pai é o componente app. Aí esse componente app aqui poderia ser outro componente, tá? Indiferente quem é que chama, mas aqui no caso quem é que está chamando o meu componente welcome é o componente app, beleza? E aí esse componente app aqui, ele enviou as informações para o filho, que seria o welcome, né? Informações de gênero, ok? E informações de nome, para que essas informações caiam lá dentro daquele componente anterior, né? E sejam substituídas. Então, aquele componente genérico começa a ser personalizável de uma forma diferente, tá bom? Aqui já são as states, mas antes da gente passar para as states, vamos ver aqui com relação às props, tá? Acredito que já tenha baixado o nosso projeto. Deixa eu sair do modo exibição. Vamos dar uma olhada no Commander. Beleza, o projeto já foi baixado. Deixa eu minimizar aqui. Como é que a gente sabe que o projeto já foi baixado, né? Ele mostra aqui, né? Ele terminou de carregar tudo. Então aqui, ó, ele fez vários processos de carregamento, né? De download, de configuração. E a gente sabe que o projeto acabou porque ele dá essa mensagenzinha aqui pra gente, até um passo a passo, ó, de quais são as próximas questões que a gente precisa realizar. Então, a gente está aqui dentro da pasta Projetos React, que foi aquela pasta que nós criamos para armazenar todos os nossos projetos. Agora ele diz que a gente deve acessar a pasta cdprops. Por que cdprops? Porque o props foi o nome do projeto que a gente deu, né? Então a gente tem que acessar essa pasta cdprops e depois daqui um yarn start, ou se você não tiver com o yarn instalado, ele vai dar com a mensagem aqui que você deve dar um npm start, beleza? Aí é só seguir essa questão aqui, né? Substituir yarn por npm, que dará certo da mesma forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então percebam, ó, a gente estava com esse carinha aqui, né? Com esse projetos React, que é a pasta genérica. Aí dentro dela, com linha de comando, nós criamos, né, esse nosso projeto chamado de props. E ele traz toda a estrutura aqui, ó,
de um projeto React, né? Ele traz o README, o package.json, o gitignore, os node modules, o arquivo de GitHub aqui, né, do git-init. Quando a gente dá um git-init, ele cria essa pastinha oculta do GitHub. A pastinha public aqui, onde a gente tem a nossa index.html, algumas imagens de logo, beleza? Temos aqui também na source, né, na pasta src, o nosso arquivo app.js, alguns arquivos de teste, o nosso arquivo de logo aqui, que é a imagem que fica lá dentro, o index.js também, beleza? Vamos abrir no VS Code para a gente entender essa estrutura aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui meu VS Code, ele já está aqui aberto, beleza? E aí eu vou simplesmente, ó, eu vou arrastar essa pasta aqui de projetos para dentro do meu VS Code, tá? Para que eu possa manipular ele de uma forma melhor. Então, eu vou trazer ele para cá, mandar ele adicionar. Só cliquei e arrastei, né? Ele veio para cá. Isso daqui eu posso deixar minimizado mesmo, vai. E aí aqui a gente já tem, né, a estrutura do nosso projeto. Bom, turma, falando um pouco sobre a estrutura do nosso projeto, ele traz aqui muitos arquivos, que eu comentei um pouquinho com vocês sobre esses muitos arquivos na aula anterior, mas vamos limpar um pouco esse nosso projeto, né, que tem muita coisa aqui que a gente não vai usar, que não vai ser útil, pelo menos para esse momento, né. Futuramente, quando a gente for colocar a nossa aplicação, fazer o build da nossa aplicação, né, colocar ela aí em modos de publicação e tudo mais, aí pode ser que a gente necessite desses arquivos, mas aí a gente reconfigura se for o caso, beleza? Então aqui nós temos, ó, esses arquivos aqui eu aconselho que vocês não mexam nele, porque isso daqui são arquivos que contêm as nossas dependências, ó, então aqui dentro desse package.json, né, ele tem todas as dependências do nosso projeto, tem aqui os scripts, né, de start, de build, teste, de eject, tem várias coisas de configuração aqui, tá? Que o próprio React, ele já traz tudo configurado pra gente, a gente não tem que se preocupar com essa questão, beleza? Depois, quando a gente for adicionando as dependências, aí eu venho aqui e mostro para vocês que as dependências elas vão sendo criadas aqui embaixo, né? Aí ele traz quais são as versões das dependências, traz tudo o que for necessário, tá? Mas por enquanto a gente não vai mexer nesses carinhas aqui, ó, que estão fora das nossas pastas, né? Que é o, se você tiver com Yarn, né, o Yarn Lock, mas o README, o package.json principalmente, esse arquivinho aqui do Git, né, que ele já traz automático, que é o gitignore, para ele ignorar alguns arquivos desnecessários dentro da nossa pasta quando a gente for enviar para o GitHub. Aí aqui dentro da pasta src, então expandir aqui a minha pasta src, aqui a gente pode fazer algumas limpezas, beleza? Essas limpezas ela vai nos gerar alguns erros, alguns bugs. Inclusive deixa eu até colocar aqui, ó, ficou faltando eu fazer esse passo aqui para iniciar o meu servidor, né? Então eu vou fazer o que ele está solicitando aqui, ó. Vou dar aqui um cd props, ok? Dei um cd props, acessei aqui com esse comando cd props a minha pasta do meu projeto e agora eu vou dar um yarn start como ele está nos aconselhando. Beleza, galera? Então vou dar aqui o yarn start, ele vai começar a criar todo o meu servidor aqui, daqui a pouco ele abre o navegador para mim, tá? Enquanto isso, enquanto ele não vai buildando esse servidor, né, eu vou continuar conversando com vocês aqui. Então aqui, ó, dentro dessa pasta src, a gente pode remover quais arquivos e aí eu aconselho, tá? Se você não quiser remover, não tem problema, mas eu vou remover aqui do meu para mostrar para vocês, né, e para deixar um pouco mais limpo, porque conforme a gente for criando arquivos, isso daqui vai ficando bem maior, beleza? E aí, vocês podem limpar aí no de vocês também, contanto que depois vocês façam alguns ajustes. E o que, que nós já aconselhamos para que vocês façam, turma? A gente aconselha que vocês façam o seguinte, para não ter que ficar fazendo o download toda hora de um novo projeto quando você for realizar, faz o seguinte, limpa o teu arquivo, os teus arquivos, deixa aqui um projeto genérico, um projeto padrão. Aí você, ao invés de toda hora que você for criar um novo projeto, você ficar dando os comandos lá para criar e ele ter que ficar fazendo download da internet e tudo mais, faz o seguinte, copia esse teu projeto genérico, deixa ele armazenado em algum lugar
que você saiba aí da sua máquina, e toda vez que você for criar um projeto novo, né, você vai lá e só faz uma cópia dele e coloca dentro dos seus projetos e renomeia ele, entendeu? Que ao invés de você ficar baixando da internet, você vai ali no teu repositório, ali na sua unidade à parte, né, faz uma cópia dele e essa cópia você personaliza ele da maneira que for necessário, beleza? Então, ó, ele abriu automaticamente quando a gente dá aquele comando npm start ou yarn start, ele abre automaticamente um servidor aqui pra gente que roda na porta 3000 do localhost, beleza? Enquanto ele está carregando, vamos voltar aqui no nosso arquivo do Visual Studio. Eu vou dividir aqui a tela, então eu vou jogar aqui o meu Visual Studio em uma metade e o meu navegador na outra. Que aí dá pra gente ir visualizando juntos, tá? Vou colocar aqui assim, ó. Beleza. Que aí dá pra gente ir visualizando conforme as mudanças que a gente vai fazendo no código, ela já vai sendo replicada aqui no nosso navegador. Então tá, turma. O que eu aconselho que vocês excluam aí, tá? Esse carregamento ele leva um certo tempo só na primeira vez. Nas demais, ele é super rápido, é super instantâneo, beleza? Porque ele faz lá o hot reload, que é o recarregamento automático, digamos assim, né? Então aqui, ó, dentro dessa pasta src, a gente vai limpar o quê? A gente vai remover esse arquivo aqui, ó, setup testes, nós vamos removê-lo. Vamos remover esse arquivo aqui, ó, service worker, tá? Vamos remover o logo svg, remover o index css, remover o app test e remover o app css, ok? Por quê? Porque quando a gente for criar os nossos projetos, né? Deixa eu ver o que ele deu de erro aqui. Acho que ele ainda está carregando. Deixa eu ver o meu servidor. Tá, meu servidor ainda está carregando, então acho que ele só se perdeu um pouquinho ali, mas já já ele renderiza, tá? Então aqui, ó, quando a gente for criar os nossos projetos, é óbvio que nós vamos criar o nosso CSS próprio, nós vamos criar todos os nossos componentes, né, e tudo mais. Então, esses aqui que vem padrão, a gente pode remover, tá? Turma, eu vou fazer o seguinte, eu acho que o servidor aqui já fica até como dica para vocês, se caso acontecer algo próximo com você. Tá vendo que o servidor ele está demorando bastante aqui para conseguir iniciar o nosso projeto? Então eu vou cancelar esse servidor, vou daqui ó, para a gente cancelar o processo de servidor, a gente dá um Ctrl C, ele vai perguntar aqui ó, se a gente deseja cancelar, né, esse arquivo mesmo ou não. Então a gente vai, e disse aqui que ele estava dando um upgrade no Yarn, né, talvez por isso que demorou um pouquinho. Então eu vou dar aqui ó, um Ctrl C para poder cancelar o meu servidor. Aí ele cancelou meu servidor, beleza? A gente sabe que ele cancelou o servidor porque ele voltou para aquela pastinha. E aqui eu vou dar de novo um yarn start, porque eu acho que ele vai subir agora. Então, vamos esperar para ver. Enquanto isso, vamos ajustar aqui a nossa página. Eu só não vou apagar agora, tá? Eu vou esperar ele recarregar aqui no navegador, só para que eu possa mostrar para vocês, antes de eu apagar aqui os nossos arquivos, tá? Para que a gente veja que ele vai estar funcionando e depois, quando a gente for apagando, a gente vai ter que fazer alguns ajustes também, tá? Bom, enquanto ele está carregando ali, deixa eu já aproveitar e falar para vocês aqui também dessa pasta public, beleza? Nesta pasta public, basicamente, é onde a gente tem aqui o nosso arquivo principal, que é o index.html. Esse arquivo index.html, né, ele tem toda a estrutura do HTML que foi formada para que a gente possa simplesmente selecionar a nossa div root, né, e essa div root ela possa renderizar os nossos conteúdos em React, que a gente vai estar criando lá dentro dos nossos arquivos JavaScript, beleza? Ela vem aqui bastante poluída, mas você pode vir aqui, ó, limpar os comentários, beleza? Se você quiser deixar menos poluído esse arquivo, você pode vir aqui, limpar os comentários, tá? Deixar ele aí com menos itens, digamos assim, beleza? Ele traz aqui alguns outros arquivos, como por exemplo o favicon, né, que é aquele ícone de aba que fica lá no topo esquerdo. Traz aqui algumas questões de logo, mas isso daqui é tudo
coisas que nós não vamos utilizar, porque como eu havia dito, a gente vai desenvolver o nosso projeto direto, né? Deixa eu ver o que ele deu aqui. Tá, eu acho que ele criou, ele só está mesmo sofrendo um pouquinho, tá? Ele já criou aqui, né, o nosso servidor, ele só está sofrendo um pouquinho para renderizar na tela o nosso conteúdo, beleza? Deixa eu dar aqui um F5. Aí, agora foi, ó. Agora eu dei aqui um F5, né, para ele atualizar a página, aí ele trouxe aqui para a gente certinho. Então, ele só sofreu um pouquinho aí, pela mensagem que ele tinha apresentado, ele estava fazendo algum upgrade no Yarn, né, naquele momento. Então ele demorou um pouquinho, mas é só a gente aguardar ou de repente a gente cancelar o servidor com Ctrl C e iniciar o comando de novo, tá? Que ele já traz aqui pra gente. Bom, já vimos que está tudo rodando, funcionando certinho. Ele traz aqui a mensagem pra gente, né? Edite lá o arquivo src/app.js, né? E salve para recarregar. Então vamos fazer isso pra gente ver, ó. Vou fechar aqui esse arquivo aqui. Vamos lá no que ele disse, que é aqui, ó, app.js, que está dentro da pasta src, tá? Então, entendam que existem essas duas divisórias. A pasta public é onde tem lá os nossos arquivos do HTML, onde a gente geralmente não mexe, beleza? E a pasta source, que é a parte do React, que esse daqui sim a gente vai manipular bastante. Então vamos vir aqui, ó, em app.js. Aqui em app.js ele já traz um código padrão, que é o código que está renderizando isso daqui na nossa tela, tá? E aí eu vou trocar aqui, ó. Eu vou, como ele comentou, né? Eu vou tirar esse parágrafo do que está escrito aqui e vou colocar aqui, ó, Hello React. Beleza? Vou salvar esse Hello React. Automaticamente ele já atualiza aqui para mim também. Beleza? Só o fato de eu salvar, ele já atualiza isso daqui para a gente sem problemas nenhum. Então a gente já viu que está funcionando. Tá? O que eu vou fazer, turma? Deixa eu só fechar aqui um pouquinho mais e aumentar esse Visual Studio aqui um pouquinho mais. Aí. O que eu vou fazer aqui então? Tá? A gente já viu que está funcionando. Primeira coisa que eu vou fazer, e aí eu acompanhem o passo a passo aí para que vocês possam fazer no de vocês também, tá? A gente vai precisar fazer o seguinte, ó. Não que seja necessário, se você, como eu falei, se você não quiser, não precisa, mas eu vou fazer aqui, tá? Eu vou arrancar esse carinha daqui, ó, Setup Testes, então eu vou apertar com o botão direito e vou dar um delete nele, beleza? Pode mandar pro lixo. Vou remover esse outro carinha aqui, ó, que é o Service Work. Então, botão direito nele, delete, move para o lixo. Aí ele já começou a dar erro aqui, ó. Beleza, até então não tem problema. Vou remover esse logo SVG aqui também, ó. Botão direito nele, delete, remove logo SVG. Vou remover aqui também o index CSS. Então, delete no index CSS, tá, galera? Não apaguem de maneira alguma o index.js, tá? Index.js não, mas o index CSS pode apagar. Então, vamos apagar o index CSS. AppTest, tá? Não é o app.js, é o AppTest.js. AppTest.js a gente manda pro lixo, delete. E também esse carinha aqui, ó, AppCSS, tá? De novo, não é o app.js, é o AppCSS, a gente pode mandar ele pro lixo também. Beleza. Agora dentro da nossa pasta source, a gente tem simplesmente esses carinhas aqui, ó, que é o app.js e o index.js. E lembra lá daquele site que eu mostrei para vocês, que é o Code Sandbox? Então, naquele site, se vocês pararem para lembrar, o que acontece? Ele já traz a estrutura para nós, certo? E a estrutura, ela só tem esses dois itens aqui, ó, porque só eles que são os fundamentais. O restante a gente pode remover. Aí vocês devem estar falando, ah, professor, mas eu removi, mas e aí, e agora? Não está renderizando nada na tela para mim. Tá dando erro aqui, né? Tá dando aqui, ó, falha para compilar, falha de compilação. E agora o que eu vou fazer? Beleza, é normal porque a gente apagou os arquivos e aí ele tá com algumas dependências ainda no nosso código que a gente vai corrigir agora, tá? Eu vou começar fazendo as correções aqui primeiro pela index. Então depois que você apagar aqueles arquivos, a gente remove aqueles arquivos de dentro dos nossos códigos,
tá? Então vou acessar aqui, ó, a index.js, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que aí dá pra gente ver melhor. E aí tá vendo essas importações aqui, ó? Todas essas importações a gente precisa remover, né, daqueles arquivos que a gente apagou. Então, ó, essa linha aqui, a linha 5, que é a importação do service work, a gente vai remover. Então, vou vir aqui, ó, e vou deletar ela. Essa importação aqui, ó, que é a importação do app, essa daqui a gente não remove, né? Porque o app ainda continua dentro dos nossos arquivos, beleza? Mas essa importação aqui do index.css, ela já não faz parte mais porque o index.css a gente removeu o arquivo de CSS, né? Então isso daqui a gente pode apagar também, ó. Só aquela linha ali, beleza? Vou salvar esse arquivo aqui, ele ainda vai dar problema aqui, porque ainda falta a gente corrigir algumas outras coisas. Aqui embaixo, por exemplo, ó, aqui a gente está fazendo a chamada de um método lá do Service Worker, que já não faz mais parte do nosso projeto, né? A gente removeu o Service Worker. Então aqui simplesmente a gente vai tirar esse carinha daqui, ó. Pode apagar essa linha aqui, tá? Mas vamos apagar junto os comentários para ficar mais limpo. Então vamos apagar isso daqui. Beleza, vou salvar esse arquivo. Ele ainda está dando aqui alguns erros. E o interessante é que ele sempre vai mostrando aqui os erros, galera. Ó. Então ele está dando aqui, ó, falha para compilar. Então ele disse aqui, ó, que ele não conseguiu encontrar esse arquivo, né? Logo.svg. Tá? Então ele sempre vai dando os erros aqui pra gente e aí conforme isso for acontecendo, vai nos facilitar no entendimento de o que a gente precisa tratar. Esse logo.svg, se a gente for olhar nesse nosso arquivo aqui, ó, que é o index.js, em local nenhum a gente está usando ele, certo? Então, bom, esse nosso arquivo aqui, index.js, ele já está com a codificação base necessária para o nosso projeto voltar a funcionar. Então é só isso, beleza? Agora vamos dar uma olhada no nosso app.js aqui, ó. Então aqui no nosso app.js, o que a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, o logo, tá vendo que é a importação que a gente estava tentando fazer do logo SVG. Ela já não existe mais, então vamos apagar ela aqui, ó, e vamos salvar. Apaguei, salvei, ele já me trouxe aqui um outro erro. Tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo que ele não pode encontrar logo, que é essa linha daqui de baixo, ó. Mas antes disso, vamos arrumar isso daqui também, ó. Essa importação de CSS, ela já não existe mais. Então vamos deletar ela também, tá? E aí, para facilitar a nossa limpeza aqui, tudo isso daqui, ó, que está dentro do return é o que estava sendo exibido em tela. Só que aquilo que estava sendo exibido em tela, eu já apaguei algumas coisas, como por exemplo esse logo aqui, né? Que foi lá a imagenzinha do logo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a partir da linha de baixo do return, beleza? Então a partir da linha de baixo do return. Antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou só copiar, vou só comentar, quer dizer, essa linha aqui da imagem, tá? Então eu vou comentar ela aqui, ó, e vou salvar o arquivo para a gente ver. Percebam que ele já voltou a funcionar, né? Ele já voltou a aparecer a mensagem Hello React e aquele link que leva para a documentação do React. Claro que sem toda a parte de CSS, né? Porque o CSS nós removemos, beleza? Então, isso daqui já voltaria a funcionar. Só que como isso daqui, a gente não vai utilizar esse Hello React e nem esse link aqui embaixo, vamos limpar também, tá? Vamos pegar aqui a partir do return aqui na linha de baixo, até que a gente está pegando aqui, né? Que é a partir da criação da div, até o fechamento da div aqui, ó, vamos excluir, tá? O que a gente vai ficar nesse código? Somente a importação do React, a criação do nosso componente aqui, ó, com a palavrinha function app, que a gente está criando aqui um componente funcional, então ele é criado a partir de uma função, e aqui dentro o que ele vai renderizar na tela para a gente, né? Se eu salvar isso daqui, ele vai me dar erro, porque dentro do return ele precisa executar alguma coisa para ir em tela. Então vamos colocar aqui, ó, um simples H1, beleza? Um simples H1 aqui e colocar aqui qualquer coisa, beleza? Coloca aqui um React. Pronto. Já voltou a funcionar o nosso projeto, tá? Ele está muito mais clean, vocês podem observar, ó. Vamos olhar aqui, ó. A nossa página index.js, ela tem somente isso daqui. A nossa página app.js, ela tem somente isso daqui. E os nossos arquivos aqui, ó, dentro da pasta source, por exemplo, esses aqui de baixo, como eu falei para vocês, a gente não vai mexer.
mas o que a gente poderia mexer aqui na pasta source ou aqui na pasta public, né? A gente pode remover algumas coisas e aí da pasta source ele já está aqui limpo somente com o que é necessário para a gente, tá? Essa pasta public não vamos mexer nela por agora, porque é basicamente a mesma coisa, né? Aqui ele só tem aqui o ícone do React que está aparecendo aqui no topo, ó, então tá vendo esse Fav Icon aqui? É o ícone que está aparecendo aqui no topo, vamos deixar ele. Aqui tem algumas imagenzinhas também que estavam sendo utilizadas antes, mas isso daqui é o de menos por enquanto, tá? Bom, beleza, galera. Já vimos aí a questão dos nossos arquivos e já vimos a questão de como deixar o nosso projeto. Agora, se você estiver utilizando pelo navegador lá no Code Sandbox, no Stack Blitz ou no CodePen, o teu projeto provavelmente está igual ao nosso aqui. O que eu aconselho que vocês façam? Copiem esse projeto, deixe ele em uma outra pasta aí à parte, né? E aí, todas as vezes que vocês forem criar um novo arquivo, na verdade, criar um novo projeto, vocês não precisam fazer o download de um projeto, fazer toda essa limpeza de novo e depois começar a utilizar, né? Você já vai ter ali o seu projeto padrão, o seu projeto raiz. É só você dar um Ctrl+C dele, um Ctrl+V e mandar ele copiar para um local que você deseja armazenar e começar a personalizar ele a partir daquilo. Essa pastinha aqui, ó, Node Modules, como eu falei para vocês, ó, essa pastinha aqui, ela é bem pesada, esse Node Modules, tá? Se você vai ficar fazendo transporte, não tipo assim, daqui para o GitHub ou daqui para o pendrive para você levar para a ETEC, né, se as aulas fossem presenciais, ou da ETEC para tua casa, então você não transporta essa pastinha Node Modules aqui porque ela é bem pesada, tá? Mas aqui na tua máquina, como é de HD para HD mesmo, né, só de uma partição para outra ou de um diretório para outro, carrega já com ela, porque aí vai facilitar um pouquinho, beleza? Mas aí eu mostro para vocês também o que a gente faria sem esse Node Modules aqui para importar ele depois. Bom, se você apagar Node Modules, ele para de funcionar, beleza, galera? Então mantenha esse carinha aqui. Só depois, quando eu mostrar para vocês como recuperar o Node Modules, que aí vocês apaguem ele. Mas por enquanto, deixem desse jeito aqui, tá? Beleza, então bora falar sobre as nossas props, que é o foco desse momento, né? Como eu havia comentado com vocês, a props ela é um componente, ela é uma propriedade que é passado de pai para filho, né? Aqui o que está acontecendo? No nosso index.js, simplesmente esse arquivo index.js ele tem aquelas importações, lembra aquelas importações que eram necessárias para a gente? Então ele está importando aqui as questões do React, as questões do React DOM, né, para renderizar em tela. E aqui, ó, ele está indo buscar, se vocês repararem aqui, ó, foi o que eu mostrei na última aula, né? Ele tem o método reactDOM.render, onde ele coloca o que vai ser exibido em tela, separado por vírgula, ele coloca aonde vai ser essa exibição, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que o que vai ser exibido em tela é o componente app, que é esse componente aqui, ó, onde a gente colocou a modificação. Ele veio ser exibido em tela aqui. E aonde ele vai exibir isso é lá dentro da div root, né, que a gente tem lá no nosso HTML, ok? Então, beleza, vamos fazer o seguinte para a gente entender as props. Esse index.js aqui a gente não vai utilizar ele para nada nesse momento, tá? Então eu vou até fechar ele aqui, ó, para deixar menos coisas abertas. E aí aqui no nosso projeto, vamos criar um componente, tá? Então, dentro da pasta src aqui, ó, a gente vai dar botão direito e vamos criar um componente aqui na raiz dela mesmo. Depois a gente organiza melhor os nossos arquivos. Então, vou dar aqui um botão direito dentro do que, né? Dentro dessa pasta src, botão direito, dar aqui new file e vou chamar ela, como no exemplo do PowerPoint, vou chamá-la de welcome.js, tá? Percebam que esses nossos componentes, né, como eu expliquei para vocês, eles precisam se diferenciar como eles são JSX, eles precisam se diferenciar do HTML. Então é muito comum, né, é uma boa prática colocar eles, tá, com a primeira letra em maiúscula. E aí a gente salvaria aqui welcome.js, só que já existe uma nova extensão que é .jsx. Então percebam, ó, se eu coloco só JS, ele aqui no logozinho ele fica com o símbolo do JavaScript, né? Se eu coloco
welcome.jsx, ele traz aqui o logozinho do React, beleza? Então a gente já vai salvar os nossos componentes com JSX, porque dentro dele vai ter código JSX e não código JS, beleza? Então tá, ó, já temos aqui o nosso welcome.jsx, beleza? Welcome.jsx. Bom, o que a gente vai fazer agora, turma? A gente vai codificar o nosso primeiro componente, tá? Então a gente vai criar esse componente do zero. A gente só tem aqui o arquivo, ó, vou diminuir aqui. A gente só tem um arquivo vazio e agora a gente vai criar esse componente do zero. Turma, vou apresentar para vocês a sintaxe base, a sintaxe padrão de criar um componente, tá? Todo componente que você for criar, você precisa ter isso daqui, ó. Você precisa dar um import do React, ok? Você vai dar aqui, ó, import React from React. Isso daqui é padrão, tá? Você não tem como fugir disso daqui. Então você pode até memorizar essa sintaxe que eu vou mostrar para vocês agora, porque isso daqui vai ser muito usual. Então você tem que importar o seu componente React, tá? Na verdade, as suas dependências do React, que estão lá dentro, né, de um arquivinho chamado React, que é interno do JavaScript, tá? Interno do nosso projeto. Além disso daqui, a gente precisa criar o nosso componente. Existem aí algumas formas de criar um componente, tá? A gente pode criar um class component ou um function component. O class component ele é antigo. Pode ser que de repente se você for trabalhar com React, você pegue projetos antigos, né, de legado para dar manutenção em cima disso. Mas eu já vou mostrar para vocês a sintaxe nova, beleza? Que é como as empresas desenvolvem ou como as pessoas que trabalham por conta desenvolvem, que já é com o Function Components. Então a gente vai criar aqui, ó, uma função. Essa minha função eu vou dar o nome para ela, o mesmo nome que eu dei para o meu arquivo, beleza? Então se o meu arquivo aqui se chama welcome, a minha função aqui, né, ela vai se chamar também welcome. Não que isso seja uma obrigatoriedade, tá? Mas por questões aí de melhorar a legibilidade do nosso projeto, é aconselhável que se faça isso. Como isso daqui é uma função, a gente já sabe, né? Abre e fecha aqui os nossos parênteses, abre e fecha as nossas chaves, ok? Além disso daqui, a gente tem que exportar o nosso componente. Por quê? Como eu falei para vocês, o componente, né? As nossas páginas, elas são vários componentes, tá? Que se unem e formam uma página. Então, esse componente que a gente está criando aqui, ó, que é o welcome, ele vai ter que ser exportado para ser importado em um outro local, tá? Então a gente vai dar aqui, ó, um export default e dar o nome da nossa função, welcome, ok? Então, o nome da função que você criou aqui, ó, que no caso é o nome do componente, você vai exportá-la aqui embaixo também, tá? Por fim, a última coisa que a gente precisa, todos os nossos componentes React, eles precisam renderizar algo em tela, né? Então ele tem que retornar alguma coisa, então essa função aqui ela tem que ter um retorno, beleza? Então a gente vai colocar aqui dentro dela, ó, um return e aqui dizer o que ela vai retornar, tá bom, galera? Então vamos supor que ela vai retornar aqui para mim um parágrafo. Então aqui, tá vendo? Até aqui, ó, a gente está trabalhando com JavaScript. Tudo isso aqui é JavaScript. Aqui agora eu vou misturar o JavaScript com JSX. Então dentro do return, beleza? Dentro do return a gente pode colocar JSX. Então o nosso return está aqui. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um P, tá? E esse meu P aqui, ó, eu dizia o seguinte: boa noite. Beleza? Então, percebam que eu tenho aqui o meu código padrão para o desenvolvimento de um componente React. A única coisa que não é padrão é o que a gente vai renderizar na tela, né? Aqui no caso do exemplo é um P, mas poderia ser qualquer outra coisa, ok? Tá, criei o meu primeiro componente React. Agora o que eu preciso fazer? Eu estou exportando ele aqui, eu preciso fazer com que ele seja exibido em tela. Então,
o que é exibido em tela, né? O que é exibido em tela é esse nosso carinha aqui, ó, que é o app.js, tá? E aqui dentro do return do app.js, eu poderia, ao invés de colocar aqui, ó, para ele exibir um H1, como está sendo exibido um H1 aqui, eu posso colocar para ele exibir o quê? Para ele exibir esse meu componente welcome, beleza? Então, ó, ao invés de eu pedir para ele exibir um H1, eu vou pedir para ele exibir quem aqui, ó, o welcome, ok? Percebam que quando eu trouxe aqui o welcome, o VS Code trouxe a importação automática para mim aqui em cima, tá? Se de repente, porque eu lembro que alguns colegas falaram que preferem usar o Sublime, né? Se de repente o Sublime não trouxer essa importação aqui para você automática, é só você digitar a importação. Como que funciona essa importação, né? Você vai colocar a palavra import, porque você está fazendo uma importação, vai colocar o nome do teu componente, ok? Então o teu componente se chama welcome, você vai estar importando ele, e aqui você vai dar um from de onde você está importando ele. Como o meu arquivo welcome.jsx está no mesmo local do app.js, eu não preciso colocar o nome de pasta, né? Então eu coloco só ponto barra e o nome do meu arquivo, e eu não preciso nem colocar aqui, ó, ponto .jsx, tá? Coloco só o nome do arquivo mesmo, a extensão eu não preciso. Aí aqui dentro do nosso return do app, eu consigo utilizar ele. Deixa eu salvar isso daqui, ó. Salvei. Ó, ele trouxe aqui para mim o meu P de boa noite, que está dentro desse carinha aqui, ó, desse componente. Então percebam que a gente criou o componente welcome.js, o componente welcome.js, ele está sendo utilizado dentro do app.js, tá? E assim sucessivamente, eu poderia criar aqui um outro componente que seria um título, e aí eu utilizaria o componente do título junto com esse do parágrafo, e assim sucessivamente para todos os nossos componentes até a gente formar a nossa página web, ok? Bom, sobre as props, tá? O que eu vou fazer aqui então, ó? Dentro desse Welcome.js, eu tenho que dar para vocês uma dica aqui também, galera. Vamos supor que eu quisesse exibir três parágrafos, ó. Quisesse exibir o boa noite, o boa tarde e o bom dia. Então vou colocar aqui, ó. Vamos na sequência. Bom dia, boa tarde e boa noite, tá? Se eu salvar isso daqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai exibir só o primeiro para mim. Por quê? Porque quando ele encontra o meu primeiro return, né, ele só dá o meu primeiro return e aí ele sai da função, ele não continua nessa sequência aqui, ele não continua visualizando essas coisas. Tá bom, galera? Então, se a gente quiser renderizar mais de um componente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um único return, eu preciso remover esses returns daqui, ó. Removo esses returns daqui, tá? Só que aí percebam que ele deu erro, né? Ele está falando, opa, tem alguma coisa errada. Vamos ver se o VS Code dá dica. Aqui, ó, então o VS Code deu a dica, ó. Então, uma expressão JSX deve ter um elemento como parente, né? Um elemento como pai, digamos assim. Então, o que ele quer dizer ali, né? Ele quer dizer que quando a gente quer retornar mais de um elemento, no JSX a gente precisa ter um elemento como pai ali, beleza? O que seria um elemento como pai? Eu não posso ter vários retornos. Isso daqui é errado. Eu não posso ter vários retornos dentro de várias linhas de retorno, né? Dentro disso daqui. Na verdade, não é nem a questão de várias linhas, mas a questão de vários elementos. Eu estou tentando renderizar na minha tela vários elementos aqui, ó. E aí, isso não é permitido, beleza? O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um elemento pai para englobar esses filhos, tá? Então, a minha solução seria fazer o seguinte, ó. Vou jogar aqui na linha de baixo, só para a gente ir comparando, ó. O que a gente deveria fazer? É envolver esses três elementos filhos dentro de um elemento pai, com, por exemplo, uma div. Ok, ó, então eu vou abrir a minha div aqui, vou fechar a minha div aqui embaixo, beleza? E aí dentro dessa minha div aqui, ó, percebam que ele já parou o meu erro, né? Por quê? Porque agora eu não estou mais mandando três filhos sozinhos, né? Eu estou mandando um único componente que é uma div, e aí dentro dessa div
ela engloba esses meus 3 filhos aqui, tá? Vou salvar aqui para vocês verem, ó. E aí agora sim, ele trouxe pra gente os 3 componentes, tá? No caso, os 3 parágrafos, né? Essas 3 linhas aqui, ó, elas formam um componente, que é o meu componente welcome, tá? Não é que bom dia seja um componente, boa tarde um outro e boa noite outro. Os 3 juntos formam um componente que é o welcome, mas agora como a gente colocou todos eles envolvidos, né, por uma div, eu consigo renderizar os meus 3 carinhas, tá? Uma outra questão, galera, se eu jogar isso daqui para a linha de baixo, ó, para de repente falar assim, ah, eu vou colocar o meu return, mas aí aqui eu vou colocar na linha de baixo, porque aí eu consigo me entender melhor, porque fica parecido, tá, com HTML. Se eu salvar isso daqui de novo, ó, erro, tá? Só o simples fato de eu quebrar a minha linha, erro, beleza? E aí ele diz aqui, ó, que é esperado, né, que tenha um elemento dentro desse return. Por quê? Porque ele não consegue enxergar o return aqui, ó, ele não consegue enxergar essa linha de baixo, tá? Como no nosso exemplo anterior, ó, deixa eu voltar como estava. Como no nosso exemplo anterior, eu tinha na mesma linha aqui a abertura da minha div, o return conseguia entender, né, o restante das coisas que estavam abaixo como estando dentro da div que ele já visualizou aqui na frente dele. Beleza? Então se eu salvo isso daqui, ó, volta a funcionar. Se eu jogo para a linha de baixo, é como se o return ele não estivesse enxergando nada aqui à frente dele, beleza? E aí, por conta disso, ele dá esse erro. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente aqui, ó, na frente do return, abrir parênteses, beleza? E aí a gente fecha o parênteses aqui embaixo, ó. Fecha o parênteses aqui embaixo, tá? E aí agora sim, eu posso identar o meu código, né? Como se fosse um HTML que vai facilitar a tua leitura do seu código. Se eu volto a salvar isso daqui, ó, ele volta a funcionar, tá? Então, se o seu return ele tiver múltiplas linhas, você deve colocar dentro de um componente Py para encapsular todo mundo, tá? Esse componente Py ele deve iniciar na linha do return, ou se você preferir, você abre os parênteses aqui, coloca todos os teus componentes e fecha o parênteses aqui, né, para delimitar aonde abre, aonde inicia e aonde termina o teu return, ok? E aí voltou a funcionar todo mundo aqui. Beleza. Já entendemos essa parte básica de criação de componentes. Vamos criar um componente aqui, turma, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um componente que eu vou dizer assim, ó. Seja, já que o nosso componente se chama welcome, né? Seja bem-vindo ao nosso site, ok? E vou apagar esse boa tarde, boa noite aqui, que era só para exemplificação. Beleza. Então, ó, seja bem-vindo ao nosso site. Tá aqui. Só que, galera, eu não sei se a pessoa que está acessando o meu site, se ela é do sexo feminino e aí ela gostaria de ser chamado de bem-vinda, né? De ter a mensagem bem-vinda, ou se a pessoa é do sexo masculino e aí eu colocar como bem-vindo, certo? Isso daí a gente consegue personalizar com as props. E aí agora a gente vai entrar nas props. O que seria então as props, como eu falei para vocês teoricamente? Aqui ó, nas props a gente vai criar um elemento genérico, ok? Então a gente vai criar aqui ó, um elemento genérico para o nosso elemento filho, certo? E aí o componente pai, quem é o pai do welcome? O pai do welcome é o app, né? Então o app é quem está usando o welcome. E aí no componente pai do welcome a gente coloca a estilização que a gente deseja. Por exemplo, ó, eu vou fazer da seguinte forma. Antes de eu colocar a questão de gênero, eu vou querer colocar o nome da pessoa, tá? Então, ó, vou querer colocar aqui, ó, seja bem-vindo, fulano, ok? E aí aqui, ó, no lugar desse fulano, eu quero informar o nome da pessoa. Bom, eu não posso colocar aqui, né, o nome da pessoa diretamente no meu componente welcome, porque senão ele vai ficar um componente engessado. Para isso a gente tem as nossas props. O que são as props? São como se fosse
variáveis que a gente cria lá no componente pai, né? Na verdade, a gente cria a variável aqui dentro no componente filho e lá no componente pai a gente especifica o valor da props. Então vamos ver o primeiro exemplo de uma props aí, que é uma propriedade e é muito útil por conta dessa questão de componentização, tá? Então, ó, ao invés de a gente colocar aqui como fulano, a gente vai colocar aqui, ó, abertura de chaves, beleza? Por que abertura de chaves? Porque aqui, ó, dentro do return, se vocês repararem, o que, que a gente está fazendo aqui dentro do return é JSX, né? Então a gente tem que abrir essas chaves aqui, ó, para dizer que dentro dessas chaves não é mais JSX, mas sim JavaScript, ok? E a gente vai colocar aqui uma variável que a gente vai chamar ela de props, ponto, o que eu quisesse. Vou colocar props.nome, beleza? Então, ó, tenho aqui a minha variável chamada props.nome. E aí, se eu salvo, deixa eu até salvar aqui para mostrar para vocês, ó, que ele deu um erro, ele está dizendo aqui, ó, que props is not defined, então props não está definido. E eu vou só tirar aqui, ó, as minhas chaves para vocês visualizarem, ó. Ó, se eu coloco props.nome sem as chaves, ele entende como se fosse uma string, beleza? Então eu preciso pôr as minhas chaves para ele entender que ali é JavaScript. E aí tanto é que quando eu coloco as minhas chaves e salvo aqui, ó, ele já fica esperando, né, aquela mensagem clássica de quando a gente não define uma variável e tenta usar, certo? Ele diz aqui, ó, props not defined, então ele não está encontrando as props. Então tá. O que, que eu faço aqui agora então? Já que ele não está encontrando as props, o que, que eu preciso fazer? Lembra que eu falei para vocês que a props ela é uma variável que a gente cria aqui no componente filho e essa variável é passada lá do componente pai. Então é como se a gente passasse um parâmetro, né? Esse componente aqui ele é uma função, certo? E aí onde é que a gente coloca os parâmetros da nossa função? Aqui dentro, ó, perfeito? Então aqui dentro desse welcome a gente vai colocar aqui, ó, props, certo? E aí aqui, ó, o simples fato de colocar aqui props, ele já parou de dar erro no nosso site, percebem? Eu coloquei props e salvei. Por quê? Porque agora esse props que a gente está utilizando aqui, ó, ele está conseguindo enxergar, que está aqui em cima, beleza? Então essas props são as variáveis que a gente consegue passar do elemento pai para o elemento filho. E a minha props, se vocês repararem, ó, a minha props, ela tá chamada de quê? Ó? Ela tá chamada de nome, tá? Então, eu já tenho ali uma variável chamada nome, ok? E essa variável nome, eu vou ter que receber um valor para ela, porque por enquanto, ó, o que que tá aqui, ó, não tá aparecendo o valor de nome. Então, como é que a gente passa o valor de uma props? A gente passa o valor de uma props aqui no componente pai. Então, aqui onde a gente está chamando welcome, a gente precisa passar o valor da props. E como é que a gente passa o valor da props? A gente coloca o nome que a gente deu para ela lá no componente filho, a gente deu o nome para ela de nome, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, nome, ok? E aí basicamente a gente vai dizer, quando a gente quiser colocar o valor dessa props, a gente vai passar como se fosse, sabe lá no quando a gente trabalhava com HTML, que tinha os nossos inputs, a gente colocava type do tipo tal coisa, ou uma imagem, a gente colocava src, que é igual a tal coisa. Aqui é muito parecido, ó. A gente vai colocar nome é igual coloca aqui, ó, Luiz, beleza? E aí eu salvo e aí o Luiz vem para cá, ó, tá? Por que que o Luiz vem para cá? Porque a gente tem o nosso componente welcome, que é esse componente que está aqui, tá? Esse componente welcome aqui, ele é genérico, então ele está aguardando aqui, ó, uma props com uma props do nome, beleza? Vou até trocar, não, vai ficar assim mesmo, mas eu poderia só para colocar assim, ó, meu nome, tá? Por quê? Porque aí não, talvez não confunda muito, beleza? Não, vou colocar assim, usuário, pronto. Usuário. Aí eu tenho que alterar lá na frente, né? Deixa eu alterar aqui e eu altero aqui, ó, usuário. Agora voltou a funcionar. Então, ó, no meu componente filho é um componente genérico, ele vai receber uma props, beleza? Então, quem chamar o componente welcome, ele pode passar uma props. Essa props ela tem um nome que a gente chamou de usuário, ok? E aí no componente pai aqui, ó, a gente chamou o componente welcome e aí disse, né, que a gente está passando um valor lá para aquela variável. Lembrando que props pode ser definida aí como uma variável para melhorar o entendimento, tá?
a gente definiu Luiz, ou o nome que fosse, lá para aquela variável usuário. Beleza? E aí ele renderizou aqui pra gente, ó, perfeitamente. Tá bom, galera? Bom, vamos ver então mais um exemplo de props, já que a gente já entendeu esse carinha aqui. Deem um pause no vídeo aí, tá? Pausa o vídeo, codifica, testa, vê se você entendeu, tá? A sintaxe padrão, tenta implementar a sintaxe padrão de um componente aqui, ó, que a gente criou, né? O que é a sintaxe padrão? É o import react, o nome da tua função, o return do que o que você quer renderizar e o export default, tá? Tenta implementar isso daí, deem um pause no vídeo para ver se deu certinho, beleza? Bom, e aí, aproveitando aqui, ó, eu vou fazer mais uma props. Então, por exemplo, eu quero fazer uma props para definir se a pessoa é do gênero feminino ou masculino, para eu alterar essa mensagem aqui, ó, de bem-vindo ou bem-vinda. Beleza? Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu já sei que como é que eu crio uma props, tanto é que eu criei a minha props usuário. Agora, eu preciso de mais uma props, né? Eu já tenho a props usuário, eu preciso de uma props que eu vou chamar de gênero, ok? E aí essa minha props gênero, dependendo se o gênero que entrar ali for feminino, vai receber uma determinada mensagem personalizada, e dependendo se for masculino, vai receber uma outra mensagem personalizada, beleza? E aí a gente pode fazer, ó, diferente agora, tá? Como é que a gente pode fazer, turma? Tentem entender aqui, ó. Dentro do meu componente welcome, eu vou jogar esse daqui um pouco para baixo, tá? E eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer, ó? Antes disso, eu vou só limpar aqui, ó, só para que vocês possam ver. Já que a gente só está renderizando um componente aqui agora, né, que é o P, eu não preciso mais dessas divs aqui, ó. Então eu poderia até remover essa div aqui, ó, e deixar o meu P na mesma linha, tá? Ó. Então deixa eu só colocar aqui só para que fique bem claro também para vocês essa questão aí, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa, foi muito. Beleza. Então, ó, percebam que não teve mudança nenhuma, né? Aquele exemplo anterior, onde eu coloquei parênteses, joguei na linha de baixo, coloquei dentro de uma div, é porque eu estava tentando renderizar mais de um componente filho, né? Aqui no caso, como eu estou renderizando somente um parágrafo, ó, eu não preciso disso, beleza? Então eu posso colocar direto aqui, né? Um único parágrafo, posso colocar direto ele dentro de um return aqui, tá? Que aí isso vai facilitar um pouquinho o nosso entendimento para esse seguinte exemplo que eu vou dar. Então, turma, eu tenho que fazer uma verificação. Se a props chamada gênero for igual a homem, por exemplo, renderiza uma coisa. Se não, renderiza uma outra coisa. Então, para esse cenário, eu poderia fazer if else, ok? Ou poderia fazer switch case. Eu vou fazer com switch case. Então aqui, ó, a gente vai dar um comandinho switch, beleza? Esse comandinho switch, vocês lembram lá como é que funciona o switch, né? Ele vai precisar verificar alguma coisa aqui dentro dele, ó. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, condição por enquanto, ó. Condição. Depois a gente altera, tá? Aí essa condição, ela vai ter aqui alguns casos, né? Então, case, a condição seja igual a algo, a gente vai renderizar esse carinha aqui, ó. Então deixa eu copiar ele aqui e colar ele aqui dentro. Ok? Aí o próximo case. Case, a gente vai fazer outra coisa. Então, algo 2. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai renderizar um outro item. E assim por diante. Tá bom? O switch case eu acho que vocês lembram aí bem como é que ele funciona. Então é basicamente isso. Então eu vou criar aqui o nosso switch case, tá? Então aqui na nossa condição, ó, o que o switch case vai verificar? Ele vai verificar a props ponto, vou chamar de gênero, ok? Então ó, switch case verifica para mim a props ponto gênero, tá? Se essa props ponto gênero, caso ela seja homem, vou colocar assim, ó. Caso ela seja homem, vai retornar aqui pra gente, ó, seja bem-vindo, ok? Caso não seja homem, é porque é mulher, né? Então, quer dizer, vou colocar aqui, ó, caso mulher,
a gente vai renderizar aqui, ó, bem-vinda, beleza? A gente vai colocar bem-vindo ao nosso site e o nome da pessoa, bem-vinda ao nosso site e o nome da pessoa, beleza? Caso não seja homem nem seja mulher, a gente pode pôr o default, né? Caso não seja homem nem seja mulher, talvez a pessoa não quis se identificar, então a gente pode pôr aqui, ó, um default, beleza? E aí aqui nesse default a gente coloca simplesmente bem-vindo, vou colocar colocar só, deixa assim mesmo, vai. Não vou colocar nome, vou colocar só bem-vindo ao nosso site, beleza? Tanto é que ele já até consertou aqui pra gente, ó, bem-vindo ao nosso site. Então, dentro do nosso componente filho, que é o nosso componente welcome, a gente criou essa situação, ó. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, só para a gente visualizar, ó. A gente criou essa situação aqui, ó. A gente tem uma props chamada usuário, uma props chamada gênero, aonde o usuário simplesmente renderiza o nome da pessoa e a gênero faz a verificação se vai informar bem-vindo ou bem-vinda, ok? E aqui a gente tem um tratamento padrão, se não for identificado nem como homem nem como mulher, ele simplesmente coloca seja bem-vindo, ok? Bem-vindo ao nosso site no caso. Então, vamos salvar isso daqui e vamos dar uma olhada como é que vai funcionar essa renderização aqui, ó. Então, ele apareceu seja bem-vindo ao nosso site, né? Não caiu para aparecer o nome nem nada, porque aqui na chamada do nosso item, a gente só passou aqui, ó, o valor da props Luiz. Desculpa, o valor da props usuário, beleza? Como a gente passou só o valor da props usuário, ele aqui nessa verificação, ó, ele não recebeu nada no gênero, então ele caiu no default, beleza? Como ele caiu no default aqui, ele renderizou só desse jeito aqui, beleza? Só que se eu passo aqui agora, ó, o valor de gênero, da mesma forma que eu passei de usuário, eu posso passar de gênero aqui, ó. E eu coloco aqui, ó, homem, tá? Deixa eu deixar aqui, ó, lado a lado. Então percebam, ó, que eu fiz aqui agora? Eu vou passar aqui o valor para minha props gênero, né? Como homem. Eu vou salvar aqui agora, ó, salvei. Ó, ele renderizou para mim aqui agora o Luiz. Por quê? Porque aqui no componente filho, né, ele verificou que a props gênero caiu dentro de homem. Aí, quando cai dentro de homem, ele renderiza o nome da pessoa também. Beleza? No outro exemplo aqui, ó, vou criar aqui agora como mulher, ó. Então vou criar aqui, ó, ao invés de homem, vou criar como mulher. Vou passar aqui um outro nome, ok? Aí, ó, ele já troca aqui, ó, vira bem-vinda. E aqui ele coloca o nome de novo. Se eu passo qualquer coisa aqui, ó, que não seja homem nem mulher, ele vai passar bem-vindo e vai remover o nome da pessoa. Tudo bem, galera? Então, é desse jeito que funcionam as props. As props são basicamente variáveis genéricas que a gente cria no nosso componente filho, beleza? No nosso caso aqui a gente criou a variável gênero e a variável usuário, tudo bem? São variáveis genéricas e quem atribui o valor para essas variáveis genéricas é o componente pai dela. Como por exemplo aqui, ó, o componente pai de welcome é o app, né, porque é ele que está fazendo o uso, e a gente passa aqui o valor de usuário e o valor de gênero. Tá? Eu poderia fazer até o seguinte aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para manter os três exemplos. Isso daqui ele está me dando erro. Por que ele está me dando erro? Ó, deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver. Por que ele está me dando erro aqui? Espero que você tenha conseguido identificar o porquê que ele está dando erro, né? Ele está dando erro porque, ó, ele está dizendo aqui que um JSX, né, uma expressão JSX deve ter um elemento pai, tá? Mesma coisa daquele exemplo passado. Então aqui, ó, a gente precisaria fazer o quê? Englobar esses carinhas aqui, né? Já que a gente está passando 3 itens aqui, a gente precisa englobar eles aqui, ó, dentro de uma div. Beleza? Então coloca a div aqui, fecha ela aqui embaixo. Agora sim, ó. Agora vamos dar uma olhada aqui. Tá todo mundo como Ana, né? Vamos modificar. Então aqui vai ser o Pedro como homem. Deixar a Ana como mulher.
E aqui eu vou colocar fulano, já que o nome não vai ser renderizado lá mesmo, né? Como qualquer coisa aqui, ó. Nada, vai colocar assim, ó, nada. E aí, ó o resultado que ele trouxe pra gente, né, ó. O primeiro aqui, ele identificou que é do gênero homem, então ele colocou bem-vindo, Pedro. O segundo identificou que é do gênero mulher, então bem-vinda, Ana. E o terceiro, ele não identificou o gênero nem como homem nem como mulher, então ele colocou só bem-vindo ao nosso site, não especificou nome nem nada, né? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Se de repente você teve a dúvida, professor, mas por que que aqui nesse componente aqui você está renderizando três opções e teve que envolver com uma div, e aqui no welcome você também está com três opções de JSX e não teve que envolver com uma div? É porque na verdade aqui eu não estou com três opções de JSX, né? Porque lembra aquele exemplo que eu falei para vocês do return? O return, assim que ele bater no return, ele vai renderizar o que está na frente do return e sai do código, né? Então ele nunca vai conseguir renderizar esse parágrafo e esse parágrafo ao mesmo tempo. Ou ele renderiza o de cima, ou ele renderiza o do meio, ou ele renderiza o de baixo. Beleza, galera? Então é esse daí o conceito das props e de como vocês devem organizar o projeto de vocês, tá? Depois adiante eu vou mostrar para vocês que a gente deve criar para melhorar ainda um pouco mais, né? Criar uma pastinha chamada Components. Aí todos os nossos componentes a gente cria dentro dessa pastinha e vai, porque isso daqui vai crescer muito, tá? Vai crescer exponencialmente. E aí para a gente manter uma organização. Mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem aqui, ó, o como é que funcionam a questão de trabalhar com props, tá? Aí o nosso elemento genérico aqui, ó, que é simplesmente um P, ele começou a ser personalizável, né? E aqui é um exemplo bem sutil, que é só a troca de uma letra, mas vocês poderiam trocar o que vocês quisessem, né? Cor de fundo, então de repente se for homem, coloca como azul, se for mulher, coloca como rosa, se der como indefinido, coloca como verde e assim por diante, tá? Tamanho, fonte e personalizar da forma que vocês julgarem e a gente começa a deixar a nossa user experience melhor, né? De acordo com o nosso usuário. Esses dados aqui eles poderiam estar sendo acessados de um banco, beleza? Ou de um arquivo JSON, também não teria problema nenhum, isso daqui poderia estar vindo de um arquivo JSON, né? E entrar aqui como referência para a gente saber o que vai ser renderizado em tela, tá? Bom, sobre props é isso, galera. Acredito que ainda tenho mais alguns minutinhos aqui, então eu vou falar um pouquinho sobre as states, tá? Que também é muito importante a gente saber lidar com states. Então, turma, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir aqui vou parar esse meu terminal aqui que está rodando, beleza? Vou dar aqui um Ctrl C, vou mandar ele dar um stop, tá? Então vou mandar ele dar um stop aqui. Vou retroceder meu diretório, então vou dar aqui um C2 pontos porque eu estou dentro de props, tá? Então vou retroceder o meu diretório, voltei para dentro de projetos React e aqui eu vou dar aqui, ó, um create React app, vou chamar de state, tá? Chamar de states esse meu projeto, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou criar os projetos individual porque aí eu consigo mostrar para vocês, beleza? Se vocês fizeram aquilo que eu comentei, né, de repente deixar aquela estrutura básica aqui criada em separado, é só você dar um Ctrl C dela, né, aquela estrutura anterior a essas modificações aqui, e agora falar sobre states. Mas enquanto esse carinha aqui ele vai fazendo um download para mim, eu vou explicando a parte teórica sobre as states para a gente poder vir ver a prática, tá? Então, vou mandar aqui, ó, ele dá um create react app in states e vamos voltar lá no nosso PowerPoint. Então tá, a gente já viu aqui a questão das props, né? E bora falar um pouquinho sobre os states, turma. Então, o que seriam os states, né? Os states, eles são itens que nos permite fazer a manipulação dos nossos componentes, fazer a alteração, a personalização desses nossos componentes, né? Talvez você possa confundir um pouquinho com as props,
mas depois, conforme a gente for usando, a gente vai conseguir identificar, ah, isso é uma props, isso é um state, aqui eu preciso de um state, ali eu preciso de uma props, e assim por diante, tá? Então, as props são algo que a gente passa de pai para filho para saber ali como vai ser renderizado, e os states são coisas que a gente modifica em tempo de exibição, digamos assim, tempo de execução ali, né? A parte dinâmica do nosso site é feita com state. Então, um exemplo de um state aqui, ó. Sabe aquelas telas de modal que geralmente a gente vê por aí? Então, por exemplo, você clica em login, ele abre um modal para você, né, na frente da tela principal do site. Aí você consegue fazer ali, personalizar um formulário, um login ou visualizar fotos, alguma coisa do gênero, tá? E isso no React são feitos com, desculpa, são feitos com states. Então, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, uma model e aí o state, né, o estado dela pode ser como true, onde ela está visível, ou o estado dela pode estar como false, onde ela fica invisível. E esse estado ele é dinâmico, né? Dependendo da ação do meu usuário, ele clica aqui, ele clica ali, isso vai modificando dinamicamente ali dentro do meu site. Perfeito? Então, esses são os conceitos de state. Então, deixa eu ler aqui para vocês a definição que nós havíamos posto, tá? Posto. Podemos dizer que state é um outro tipo de dado que podemos passar para manipular os componentes de React, né, no React. Então, por isso que talvez ele se assemelhe bastante com as props. Diferente das props, né, que são compartilhadas entre pais e filhos, um state, galera, ele é um estado interno de um componente. Então, o pai não decide nada sobre o estado do componente, tá? Um state tem um estado dinâmico que pode ser alterado dinamicamente na execução do site. Basicamente o que eu comentei com vocês aí agora, beleza? Sobre as states, galera, a gente tem essas duas nomenclaturas dentro do desenvolvimento de componentes, tá? Que são as statefuls e stateless, porque nem todos os nossos componentes eles precisam gerenciar estado, né? Nem todas as nossas páginas precisam ter essa questão de gerenciamento de estado. Então, surgiu esse termo stateful e stateless porque você precisa saber, né, qual componente você está criando, se é um componente com gerenciamento de estado ou sem gerenciamento de estado, tá? E isso acaba impactando em questão de desempenho, de performance, de manutenção de código, porque pela seguinte questão até que está sendo demonstrada aí para vocês, tá? Então vamos entender ali, ó. Um componente stateful é um componente que possui estado, tá? Um componente que possui estado, com relação à manutenção, ele é considerado um pouco mais difícil, né? Porque ele tem mais código, ele fica ali fazendo a manipulação de informação dinâmica, então tem que ter vários tipos de cenários, se de repente o usuário faz isso, se de repente o usuário faz aquilo, tem que saber como lidar com essa situação, né? Porque ele está modificando diretamente ali o DOM, então é um componente um tanto quanto mais difícil, enquanto um componente stateless é um componente sem estado, beleza? O componente stateless ele é mais fácil, né? Ele é mais simples, ele não tem toda essa carga lógica diante dele, né? Dentro dele, tá? Então essa é a diferença com relação à manutenção. Componentes que gerenciam o estado são considerados mais difíceis e componentes que não gerenciam o estado são considerados mais simples. Mas a questão de difícil e simples, eu acho que conforme a gente vai praticando vai ficando tudo mais simples, né? Agora, com relação à performance, que aí sim impacta, os componentes que gerenciam o estado, né, que são os statefuls, eles tendem a ter uma performance mais baixa, né, uma performance menor do que os componentes que não gerenciam o estado. Porque ele vai ter que fazer ali, como vocês já devem ter imaginado, né, ele tem que fazer manutenção, manipulação do DOM, então ele tem que alterar isso, tem que alterar aquilo, então acaba gerando aí um custo em performance, tá? Já os stateless, né, eles não têm esse dinamismo, digamos assim, então a performance dele é mais alta, tá? Bom, é aconselhável que a gente tente usar mais componentes stateless do que componentes statefuls, tá? Utilizar mais componentes que não gerenciam estado, que não fazem essa manipulação de estados, do que os componentes que
gerenciam o estado, né, que fazem essa manipulação, beleza? Daqui a pouquinho, quando a gente for começar a mexer com os estados, vocês vão perceber uma situação, eu vou demonstrar a situação para vocês, que é aconselhável que os componentes pais que façam a manipulação dos estados, né, do que os componentes filhos, porque a gente sabe que um pai pode ter vários filhos, né? Então é melhor deixar esse gerenciamento que acaba tendo uma performance menor no componente pai, que ele gerencia o estado de todos os filhos, do que cada um dos filhos ter o seu gerenciamento individual e aí aumentar muito em questão de performance, tá? Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui nós temos um exemplo prático também de como criar um state, beleza? Então, basicamente, galera, esse daqui é um exemplo mais simples que seria aí de um contador, né? Para fazer a alteração do DOM de acordo com o clique de um botão nosso, tá? Aquilo que a gente já fez também no JavaScript. Vou deixar esse exemplo aqui para a gente codificar juntos, tá? E aí eu vou explicando ele. E só para a gente entender essa questão aqui também, ó, sobre a diferença de props e states, é pelo seguinte, galera. As props, elas são consideradas em relação à sua variação como imutáveis e de gerenciamento externo, beleza? Isso com relação às props. Por que imutáveis e de gerenciamento externo? Porque o gerenciamento, como vocês podem lembrar das props, né? Quem faz o gerenciamento é um componente externo, que é o componente pai, tá? Não é o componente que tem a props diretamente criada ali, que faz o gerenciamento, né? É o componente de fora, que é o pai, que chama o componente filho, que passa os valores para cada uma das props. Então, por isso a gente diz que é um gerenciamento externo. E com relação à variação, ela é imutável, tá? Existem cenários que ela vira mutável, mas assim, a grosso modo, as props são imutáveis. Por quê? Porque ela simplesmente recebe o valor, né? É como se ela, no exemplo que a gente viu lá do nome e do sexo, né? É como se ela simplesmente recebesse o valor e renderizasse aquele valor em tela. Ali dentro do componente welcome que nós tínhamos, a gente não tinha possibilidade de trocar o sexo ali dentro ou de trocar o nome ali dentro, né? Então era imutável. O que vem do pai é o que vai servir como referência. Já os states, nessa comparação, né, a sua variação é mutável, então em algum momento ela pode estar visível ou invisível, no caso de um modal, ela pode estar contendo o valor 1, o valor 2, o valor 3, se for um contador e assim por diante, né? Então ela é mutável, ela é dinâmica, beleza? Os states são dinâmicos. E com relação ao gerenciamento, o gerenciamento dela é interno. Então, por exemplo, o componente que a gente criou o state é quem vai gerenciar aquele state e não o componente pai. O componente pai simplesmente vai renderizar ele, tá? Mas o gerenciamento de toda a parte lógica da state fica pro componente filho, que é o componente interno, tá? Que é ali onde o próprio state foi criado. Temos aqui, ó, só um exemplo para a gente conseguir demonstrar a parte prática depois, né? Então, um caso de transformação, como eu falei para vocês, aonde nós temos aqui, essa simbologia aqui é a simbologia das props, e essa daqui é a simbologia das states, beleza, galera? Esse círculozinho aqui é a simbologia dos states, e esse quadradinho é a simbologia das props. Então, nós temos aqui um caso, ó, aonde um componente pai, tá? Ele possa gerenciar um estado. Isso daqui é até muito comum de se acontecer, diferente desse do lado direito, né? Onde pode acontecer também, mas é menos comum. Então, aqui no exemplo do lado esquerdo, nós temos um componente pai que ele tem a gestão de estado, beleza? E aí, conforme essa gestão de estado vai acontecendo, ele vai mandando informação para os filhos, né? E aí a props, ela, apesar de eu ter dito que a props, ela, lembra que eu falei que a props ela é imutável, mas que ela pode ser mutável dependendo da situação? Por conta disso daqui, ó. Conforme o elemento pai, né? Ele vai tendo o seu estado dinâmico aqui, vai tendo o seu estado mudado, o valor dessas props que são enviadas para os filhos também mudam de acordo com a mudança do pai. Tá? Então, as props a gente tinha visto lá que elas são estáticas, né? O que o pai manda é o que vai vir para o filho.
mas dependendo da situação, pode ser que o filho já tenha o valor de uma props, mas conforme o pai sofreu uma alteração, a props do filho sofre essa alteração junto também, tá? E aqui é o sentido inverso. Então aqui, ó, nós teríamos um componente pai, aonde ele passa uma props para o componente filho, só que essa props que é passada aqui para o componente filho, ela vem dentro de um state, ela vira um estado, tá? De gerenciamento de um estado. Isso daqui é menos comum de acontecer, né? Por conta daquela coisa que eu falei para vocês de performance, de desempenho. Então, como um componente filho, né? Como um componente pai, ele pode ter vários filhos e os filhos eles podem ser muitos, né? Então eu poderia utilizar esse sub aqui, que seria aí componente filho, várias vezes. Não seria adequado que esse gerenciamento de estado, por ele possuir uma performance menor, né, uma performance mais baixa, que ele se repita muitas vezes, tá? Então é aconselhável que o gerenciamento de estado fique no componente pai e aí o pai que vai passando esse gerenciamento para cada um dos seus filhos. Mas pode também acontecer, e eu vou demonstrar exemplo de cada um dos dois cenários, tá? Para vocês entenderem. Eu só vou mostrar primeiro o que é um state, para depois mostrar essa questão de misturar state com props, para que a gente possa entender, tá bom, galera? E aqui já é sobre o Virtual DOM, e eu falo do Virtual DOM depois com vocês aí. Vamos ver então a questão das states. Deixa eu sair do modo apresentação, acredito que já deva ter baixado aqui. Tá, então ele já baixou, né, todo o nosso novo projeto. Vou dar aqui um cd states para acessar a pastinha do states. E agora eu vou dar um yarn start. Beleza. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code. Vou fechar esses carinhas aqui que eu não vou mais estar utilizando eles. Tá? E aqui, ó, eu já tenho o meu projeto de state aqui, ó. Beleza? Então, vamos abrir aqui o meu projeto de state. Para esse projeto de state, galera, só pela questão do tempo, tá? Enquanto ele está renderizando ali, eu vou fazer já aquela limpeza lá. Então, ó, de novo, vou excluir esse carinha aqui. Eu não ia excluir eles não, ia deixar com todo mundo aqui, só pela questão do tempo, mas enquanto ele vai renderizando ali do lado direito no navegador, eu vou fazendo essa limpeza, tá? Então é aquela mesma limpeza que a gente fez na aula anterior, aonde os únicos dois arquivos que vão permanecer aqui dentro são os arquivos de app.js e de index.js, tá? E é aqui dentro de cada um desses arquivos, deixa eu abrir eles aqui, a gente também precisa fazer aqui algumas limpezas, né? Então essas importações aqui, ó, do CSS e do logo, a gente remove com relação ao app.js, né? Aqui dentro do return, a gente vai limpar tudo isso daqui também, vai deixar aqui, colocar aqui um return só com um P, tá? Só para a gente visualizar lá um hello. E aqui vou limpar também o meu index. Então vou limpar essa importação aqui, eu tenho que limpar do meu index. Essa do CSS também, né? A mesma coisa que a gente fez lá, por isso que eu estou falando aqui um tanto quanto mais rápido, tá, galera? Isso daqui eu limpo também. Acho que agora já vai funcionar. Beleza, já funcionou aqui o meu hello. Tá. Então, para a gente entender essa questão dos estados, turma, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui um exemplo mais simples possível aqui para a gente poder entender, tá? Que basicamente a gente vai ter aqui, ó, dentro do nosso retorno, e aí aqui para o estado eu não vou precisar criar um componente, tá? Porque é o que eu falei para vocês. O estado ele é gerenciado diretamente dentro do seu próprio componente. Eu não preciso criar um componente filho para jogar esse componente filho dentro do app, tá? Então eu vou criar aqui diretamente ele dentro do app mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma div, beleza? Opa, vou criar aqui uma div. Por que eu vou criar uma div? Porque o que eu vou renderizar em tela é mais de um componente, então vocês já sabem que eu preciso envolver, né, esse meu monte de componente por uma div. Aí aqui dentro dessa div, eu vou colocar aqui um parágrafo, só para a gente poder exibir dado, tá? Onde eu vou chamar aqui, ó, valor. E vou colocar aqui, por exemplo, ó, um valor de 0, tá? Aí, além disso daqui, eu vou querer dois botões. Além desse parágrafo, eu vou querer dois botões, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, um button.
aonde dentro desse meu botão eu vou ter aqui o subtrai, beleza? Então vou colocar aqui, ó, subtrai, com a simbologia de menos aqui, ó, só para a gente poder visualizar. E vou querer aqui um outro botão que vai ser o adiciona, com a simbologia de mais aqui. Vamos ver se ele renderizou na tela o que a gente queria. Beleza. Então, ó, dentro do meu app, eu criei uma div, né, porque eu estou renderizando mais de um elemento. Estou renderizando aqui um P e dois botões, onde eu tenho aqui dentro do meu P esse valor em 0. E tenho aqui dois botões, né, o botão subtrai e o botão adiciona. E aí, qual é a minha intenção? Conforme eu for clicando em subtrai e adiciona, ele tem que ir mudando o estado desse meu valor 0 aqui. Beleza? Então, aí vocês vão conseguir entender essa questão dos estados. Então, o que eu vou fazer aqui, turma, para a gente conseguir entender, tá? Vamos no passo a passo aqui, ó, para não ficar confuso. Bom, dentro desse meu app aqui, esse valor de 0, né, ele não pode ser assim um valor digitado dessa maneira aqui, né, essa questão estática do jeito que está aqui, né. Isso daqui precisa ser uma variável, e aí, conforme eu for clicando em um ou clicando em outro, essa minha variável, ela precisa ser mudada, né, mutável, beleza? Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou jogar aqui para baixo, e aí, geralmente o que a gente vai fazer de JavaScript, a gente faz antes do return. Beleza, turma? Por que antes do return? Porque vocês sabem que o que é dentro do return é JSX, né? Pode até ter JavaScript, mas aí a gente precisaria colocar chaves e tudo mais. Então eu vou criar aqui em cima, ó. Eu vou criar aqui, só para que vocês possam ter uma ideia, uma variável, que eu vou chamar ela de número, ok? E vou dizer que número é igual a 0. Perfeito? E aqui agora eu vou substituir, ó, ao invés de eu colocar aqui valor de 0, digitado 0 mesmo, né? Eu vou colocar aqui a minha variável, né? Número. Porém, se eu faço desse jeito aqui, vocês já sabem que ele vai renderizar número aqui para mim. Por quê? Porque essa variável número é uma variável de JavaScript, né? Então, para a gente colocar JavaScript junto com JSX, abre chaves. Beleza? Então, abro chave aqui, fecho chave aqui. E aí aqui agora, se eu renderizo, ele volta a ter o valor de 0, né? Se eu altero aqui a minha variável, por exemplo, para 10, ó, ele volta aqui e renderiza para 10. Então tá. Beleza. Bom, com isso, galera, eu já tenho aqui a minha variável que vai ser mutável, né? Conforme eu for clicando aqui ou clicando aqui, eu tenho que ir modificando essa variável, tá? O que eu preciso fazer, turminha? Seguinte, eu preciso criar uma função para cada um desses meus botões, perfeito? Então eu tenho que criar uma função, né, para que quando esses botões sejam clicados, aconteça alguma coisa. Então eu vou começar aqui, ó, pelo adiciona, porque aí, deixa eu até dar um espaçamento aqui, ó, para não ficar o código misturado, que aí a gente consegue visualizar melhor, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu parágrafo, o meu botão subtrai e o meu botão adiciona. Eu vou começar pelo subtrai, vai. Bom, a gente já sabe qual é o método, né, que fica monitorando o clique de alguma coisa. É o método onClick. Então aqui dentro do meu botão, ó, a gente precisa colocar onClick, ok? E aí esse onClick, ele vai receber aqui, ó, coloco simbologia de igual. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui o meu código, porque aí vocês conseguem visualizar, e depois quando eu for fazer em tela lá no navegador, eu volto a diminuir. Beleza? Então aqui, ó, eu vou criar uma função onClick, então é como se eu estivesse criando um escutador de um clique para esse meu botão aqui, né, para esse determinado botão. E aí, dentro dessa minha função de clique, eu quero criar o quê? Eu quero criar o que a minha função vai executar, né? Já que o que eu quero criar é JavaScript, o que eu preciso fazer, turma? Eu preciso aqui, ó, abrir chaves, beleza? Então, só para a gente aqui, ó, conseguir entender, eu criei um escutador de onClick, e esse meu escutador de onClick ele vai ser igual a algo de JavaScript que eu vou codificar aqui dentro. Então, eu abri chave aqui, ó. Por que eu abri chave aqui? Para poder digitar código JavaScript aqui dentro. Beleza? E o código JavaScript que eu vou digitar aqui dentro é o seguinte. Eu vou criar uma função, tá? Essa minha função aqui, ó. Então, percebam que isso daqui, ó, vou até quebrar a linha. Isso daqui, ó, é como se... Esqueçam o que está dessa chave para trás e dessa chave para frente, tá? Entendam que aqui, ó, esse trecho aqui é JavaScript que a gente está criando, beleza? Então eu criei aqui uma função, e essa minha função aqui, o que eu vou pedir para que ela faça, né? Eu vou pedir para que ela pegue a minha variável número e faça número
é mais igual a 1. Beleza? Porque o que a gente vai entender? A gente vai entender que conforme a gente for clicando nesse botão de... Ah, não, é menos igual, né? Que aqui eu estou no subtrai. Então tá, estou no botão subtrai aqui, ó. Então conforme a gente for clicando no meu botão subtrai, ele vai invocar essa função que está aqui dentro e ele vai dar aqui, ó, um número é menos igual a 1. Tá? Vamos ver se isso daqui deu certo. Salvei. Vamos voltar aqui. E vamos clicar aqui, ó, no subtrai. Ó, estou clicando no subtrai e não está acontecendo nada. Mas será que isso daqui está dando certo? Bom, nosso grande amigo, como eu falei para vocês, é o console.log. E aí eu vou dar um console.log e vou mandar ele renderizar número aqui pra gente, ó. Beleza? E aí deixa eu abrir aqui o console, que é o nosso amigão. E vou mandar ele mostrar aqui o console, ó. Então, eu vou fazer o teste de novo, só que agora no console, tá? A minha variável número está iniciada em 0. Se eu clico em subtrai, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, caracas, por que isso daqui está dando certo e está mudando no console? Eu estou vendo aqui, ó, que número, né, está sendo mudado no console, mas por que ele não está renderizando o número aqui em cima de acordo com o que eu vejo no console também? É por causa de uma regra, galera, para a questão de performance, tá? Para o JavaScript, para o React conseguir otimizar a performance de manipulação do DOM, ele só vai atender manipulação se as nossas modificações acontecerem para props ou para state, tá? Então, se a gente modificar uma props ou se a gente modificar um state, o React renderiza na tela para gente, beleza? Variável, o React não vai renderizar na tela para gente. Tá? Aqui a gente consegue ver que a variável está sendo mutada, modificada, só que ele não renderiza na tela para gente porque é uma premissa do React para melhorar a questão de performance. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó, tirar o meu console. E vou tirar aqui também o meu console log aqui, porque eu já demonstrei para vocês que está funcionando esse meu código. Só que aí ficou o problema, né? E agora? O que eu vou fazer? Não está dando certo. Como é que eu vou renderizar na tela então aqui? Aí entra o nosso conceito de state, tá? Para a gente trabalhar com state, turma, a gente precisa fazer o seguinte. Para se trabalhar com state, nós precisamos, em primeiro lugar, invocar state. Ele é um hook, beleza? Assim, no JavaScript moderno, no React moderno, né? Trabalhando com function components, que é essa maneira que eu estou trabalhando, ele suporta uma super biblioteca que se chama hooks, tá? E aí eu vou mostrar para vocês melhor essa questão dos hooks, mas por enquanto o único hook que eu vou mostrar é o useState. E com Class Components, se você trabalhar com Class Components, você não consegue fazer dessa maneira simples a modificação de estado. É muito mais complexo, tá? Então, como a gente está trabalhando aqui com Function Components, ó, eu preciso primeiramente fazer uma seguinte questão. Eu preciso aqui, ó, importar um hook, tá? E aí, para eu importar esse hook, eu vou colocar aqui, ó, vírgula. Aqui nessa linha mesmo aqui, ó, porque eu vou estar importando ele do React, tá? Então, eu aproveito aqui, coloco ele nessa linha mesmo. Eu preciso abrir e fechar chaves, beleza? Por que eu preciso abrir e fechar chaves? Não é porque aqui dentro é JavaScript, né? Porque tudo isso daqui é JavaScript também. É porque aqui a gente está fazendo aquele tal do destructuring. Lembra que eu comentei com você sobre o destructuring? Que ele tem vários itens lá dentro e aqui a gente está pegando um item específico. Então esse hook que eu vou estar mostrando para vocês, ele tem vários hooks lá dentro, né? Só que o hook que eu quero pegar em específico, ele se chama useState. Olha o tanto de hook que tem, ó. Tem use callback, use context, use debug, use effect, use memo, use reducer e assim por diante, tá? Então, para a gente não extrair todos esses caras aqui, a gente abre e fecha chaves, né? Para extrair um específico, que é o useState. Beleza? Então, é só isso que eu quero aqui, ó, useState. Agora eu consigo utilizar a questão de estado. Como é que funciona para a gente criar a questão de estado? Primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é descartar essa variável daqui, ó, porque essa variável, a gente sabe que ela é uma variável comum e o que a gente precisa é uma variável de estado. Como é que a gente cria uma variável de estado, galera? A gente vai colocar aqui como uma constante, a gente pode defini-la como uma constante, tá? Porque o state, ele permite fazer essa modificação de uma constante, tá? E aí essa constante, ela recebe dois valores, é como se ela tivesse um array aqui, beleza? Ela é um array, que ela tem dois valores.
a gente chama, o nome pode ser o nome que você quiser, tá? Eu vou chamar o primeiro de número, e o segundo, geralmente a gente chama de set, a mesma coisa que chamou o primeiro, então set número, tá? Então eu vou ter aqui número, que vai ser o meu número inicial, e set número, que vai ser o meu número mudado a cada interação que eu tiver do clique aqui, beleza? E eu digo que isso daqui é igual a quê? É igual ao meu useState, e aqui dentro desse meu useState, eu passo o valor inicial, tá vendo que ele até marcou aqui já para mim aqui, ó, o primeiro valor, né, que é o valor inicial. Aqui dentro desse useState, eu preciso especificar qual que é o valor para essa minha variável. Então, eu vou dizer aqui, ó, que ela é iniciada em 0, ok? Então, só para que vocês se recordem, a gente precisa importar o uso do useState, que é para a gente poder trabalhar com os estados, criar uma variável, tá? Aqui eu criei como uma constante, mas enfim, que a gente vai passar dois valores. Um é o primeiro valor que ela vai ter o valor inicial e o segundo é o valor modificado, beleza? Então, se eu salvar isso daqui de novo, ó, percebam que ele continua aqui para mim, né? Por que ele continua aqui para mim? Porque ele continua renderizando aqui número, como essa variável que eu criei aqui em cima, né? Então ele já reaproveitou o mesmo nome. Só que agora, ao invés de dentro da minha função aqui, ó, tá vendo aqui dentro da minha função, eu modificar o número desse jeito aqui, se eu tentar aqui ainda, ó, ele ainda não vai dar certo, ó. Tá vendo que ele me deu um erro aqui quando eu cliquei no botão? Porque ele está tentando modificar aqui uma constante, né? E aí a gente já sabe que isso não é possível, certo? Número aqui para mim é uma constante, percebe? E eu estou tentando modificar uma constante direto, então ele me deu esse erro. O que eu preciso fazer, galera? Eu preciso chamar esse meu carinha aqui, ó, que é essa minha segunda variável aqui, de set state, eu dei o nome ali para ela de set número, no caso, né? Então, ao invés de eu modificar o meu número direto aqui, ó, eu vou fazer o quê, ó? Dentro da minha função eu vou dar um set número, set número, isso mesmo, beleza? Que eu estou chamando é esse carinha daqui, ó, tanto é que ele já marcou para mim aqui, tá? E aí, esse set número, ele é uma função. Percebe aqui ó, que eu precisei abrir e fechar os parênteses da minha função, porque aí ele vai permitir que eu faça, ele está dando até aqui a dica para a gente, ó, ele vai permitir que eu faça a modificação do meu estado. E aí, aqui dentro desse set número, né, porque, lembrando que é set número só porque eu dei esse nome aqui para ele, o que eu vou fazer aqui dentro desse set número? Eu vou fazer aquela operação que a gente estava tentando fazer antes, né? Eu vou pegar aqui o meu número, que é a minha variável, então eu vou colocar aqui, ó, número, menos 1, ok? E aí se eu salvar isso daqui agora, ó, e eu clicar aqui, ó, agora tá vendo? Ó, ele renderiza para mim certinho, porque eu estou modificando o estado, né, da minha variável, do meu projeto aqui, do meu DOM, eu estou modificando o estado dele a partir desse meu useState. Então, o useState, ele nos dá essa liberdade de modificar aqui, ó, tá vendo, dinamicamente. Esse é só um exemplo mais simples para a gente entender, tá? Então, foi criada uma função dentro do nosso botão. Essa função aqui, né, que essa função ela está fazendo? Ó, simplesmente ela está chamando o nosso set número, que é a variável que a gente criou aqui em cima, e está dizendo que essa variável set número, ela vai pegar o número, que é o primeiro que nós criamos aqui, menos 1. Beleza? E aqui para o adiciona é a mesma coisa. Então pausem o vídeo e tentem fazer o adiciona aí. Beleza? Já pausaram? Conseguiram? Né? Então vamos colocar a solução aqui para ele, ó. OnClick é igual, né? Então estou criando um escutador para o meu botão. É igual a eu abro chave aqui, né? Para dizer que o que eu vou estar codificando dentro dessa chave é JavaScript. E aqui dentro do JavaScript eu vou criar a minha função, então a function. Beleza? Coloco o código aqui para a criação da minha função. E eu estou abrindo essa chave e fechando aqui porque é da função, né? Essa chave aqui da frente é da função. E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar o set número, que é a minha variável de mutabilidade, tá? Eu vou dizer que a minha set número vai ser igual a número mais 1 nesse caso aqui. Beleza? E aí aqui agora ó, eu consigo ó, subtrair e adicionar, tá bom? E aí eu estou modificando o estado desse meu carinha, né? Percebam que eu não criei um componente filho, né? Estou fazendo tudo dentro de app.
o app que está gerenciando o estado. Então aqui em cima aqui, ó, a gente precisa invocar a importação do useState, criar desse jeito aqui, beleza? Quando a gente vai trabalhar com modificação de estado, a gente precisa criar desse jeito aqui, ó, não necessariamente uma constante, mas é aconselhável que seja uma constante, né? Para não acontecer de repente aquele problema que eu tentei fazer aqui, né? E ele permitir isso, porque seria uma falha na minha aplicação. Então eu crio uma constante com uma array de dois valores, aonde o primeiro é o valor inicial, aonde eu digo aqui na frente, ó, que o meu valor inicial é um useState de zero, né? É um valor de zero. UseState é padrão, beleza? Eu preciso pôr que é igual a um useState, e aí dentro dos parênteses eu coloco o valor inicial. E essa minha segunda variável aqui, eu vou utilizar aonde eu quiser fazer a modificação dela, né? No caso aqui embaixo, eu peguei o meu setNúmero, que é a variável de mutabilidade, e disse que setNúmero vai receber, né, vai ser igual ao número, que é o meu valor inicial, menos 1, ou número mais 1. E aí ele funcionou aqui perfeitamente, beleza, galera? Bom, é isso, vou finalizar a aula aqui, né? Por questão aí também do tempo, e aí vocês podem ir pausando e codificando junto, porque a aula foi gravada já nesse intuito, né? Que você consegue voltar, revisar, e aí na próxima aula que a gente for fazer, você consegue tirar as dúvidas comigo e com os colegas também, tá bom? E aí a gente conseguiu já ver essa questão dos states, das props. O Virtual DOM, eu falo, o Virtual DOM não é nada prático, é só teoria, então eu pincelo um pouquinho sobre o Virtual DOM na próxima aula, beleza? Só para eu modificar aqui, para a gente melhorar um pouquinho a nossa sintaxe, tá vendo aqui ó, que eu criei essa minha função, eu poderia melhorar ela um pouquinho, tá? De que forma? Ó, vou puxar aqui o nosso código. Olha o que eu poderia fazer, eu poderia simplificar um pouquinho isso daqui, né? Por quê, galera? Lembra das nossas famosas arrow functions? E aí é desse jeito que eu vou mostrar agora que vocês vão encontrar os códigos no futuro, possivelmente. Eu não preciso criar uma função desse jeito, né? O que eu posso fazer? Lembra que eu falei para vocês? Tudo que está à esquerda dos parênteses de parâmetro aqui eu posso apagar. Então eu posso apagar isso daqui, ó, tudo que está à esquerda. E aí à direita deles eu coloco o meu símbolo de arrow, certo? E aí, ó, funciona igual. Vou salvar aqui para mostrar para vocês, ó. Fiz a mudança no subtry, né? Se eu volto aqui, ó, subtry continua funcionando normal. Então eu posso simplificar um pouquinho a minha função ali, certo? Posso simplificar um pouco mais. Lembra que eu falei para vocês também, como a nossa função só tem uma linha de execução, o JavaScript já entende que essa uma linha aqui eu não preciso colocar chaves. Então eu posso remover essa chave daqui, ó, removo essa chave daqui e removo essa daqui de baixo, né, que era o parente daquela que estava lá em cima. Beleza? Removo essas duas aqui. E aí aqui agora, como eu removi as minhas chaves, eu posso colocar todo mundo em uma linha só. Tá? Então eu vou apagar aqui, ó, colocar tudo lá na mesma linha. Beleza? Colocar esse daqui também na mesma linha, né? Tem que tirar esse ponto e vírgula daqui. Beleza? Tirei o ponto e vírgula dali. Posso colocar todo mundo na mesma linha aqui, ó. E aí, ó a diferença, né? De como eu tinha aqui criado o meu botão antes e de como eu criei ele aqui agora. Ó. Talvez fique até mais claro o que a gente fez nessa criação aqui com a tal da arrow function, beleza? Onde a gente pegou aqui, ó, criou um botão. Para esse botão colocamos o escutador, né, de um clique para o botão. E aí dissemos que esse escutador de um clique vai ser igual ao que? A gente abre as chaves aqui, ó, essa chave que a gente abriu é para dizer que dentro é JavaScript, né? Dizemos que dentro desse JavaScript temos uma função de uma arrow function, certo? Aonde a gente vai estar modificando aqui o nosso set número, né? Para número menos 1, que é para ele fazer aquela situação lá. Deixa eu salvar aqui para mostrar para vocês, ó, que continua tudo funcionando certinho, ó. Beleza? Então, percebam que ficou mais enxuto, né? Na minha opinião, mais elegante o código, melhor o entendimento dele, né? Do que essa daqui de baixo, mas fica aí ao teu critério, tá bom? Então, fica aqui os dois exemplos, ó. Tanto criando diretamente com a arrow function, nesse exemplo de cima, né? Onde eu transformei ele estava igual ao de baixo, e eu transformei ele nessa arrow function, beleza? E aqui o exemplo de baixo, se caso vocês quiserem transformar também, né? O importante é que vocês consigam interpretar, beleza? E aí deixa eu deixar aqui, ó, todo mundo assim bonitinho juntinho, ó.
que a gente já finaliza. Bom, acabou, tá, galera? É isso daí. Espero que vocês tenham conseguido entender o conceito de props e states, tá? Na próxima aula eu vou mostrar para vocês sobre o virtual, falar, né, um pouquinho da teoria do Virtual DOM, comentar um pouquinho sobre a questão do CSS para a gente poder estilizar, né, as nossas páginas, e aí show de exercício para que vocês possam ir criar os componentes de vocês, né, e pôr a mão na massa de fato. Tá bom, turma? Valeu, uma boa noite e até a próxima aula, galera.